Estamos com mais um ponto de encontro para discutir os temas importantes da nossa realidade. Aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, do Brasil, do mundo. É um programa um podcast, como se diz, que debate os problemas que interessam à sociedade brasileira e à humanidade como um todo. E hoje estamos com o professor Daniel Menezes, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisador, dono de Instituto de Pesquisa, e com o publicitário Eduardo Machado, conhecido como Dudu Machado, que foi secretário de Esportes de Natal e faz política diariamente aqui no nosso estado e principalmente na capital do Rio Grande do Norte. Nessa eleição ele não é candidato, está livre para dizer o que pensa e o que não pensa, com toda a isenção necessária, uma boa opinião e um bom debate. E a gente vai falar do Brasil. Por exemplo, na quinta-feira esteve em Natal o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reunir o PT e os seus aliados que se preparam para disputar a eleição de presidente do governo do Estado e do Senado Federal, da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa, uma eleição de suma importância para o Brasil. Na sexta-feira, o presidente Bolsonaro esteve em Natal, também com seus aliados, que ele aproveita a pauta política, que para ele é mais interessante, do meu ponto de vista, do que a parte administrativa. A parte administrativa para o presidente Bolsonaro é apenas um detalhe do que ele vai fazer, porque o objetivo principal é vencer as eleições. E aqui no Rio Grande do Norte vai se encontrou com o Rogério Marinho, seu ex-ministro, ex-deputado federal e pré-candidato ao Senado da República, com o ministro Fábio Faria e seus aliados aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte virou centro de atenções do Brasil, porque um ex-presidente e um presidente da República estiveram aqui para debater temas importantes do nosso país e fazer política, juntar gente, defender suas propostas. Os temas que estão em pauta aqui é esse, por exemplo, a punição que os estados estão sofrendo, os estados da federação estão sofrendo, inclusive com beneplácito total do Congresso Nacional, foi aprovado por unanimidade na Câmara, para a redução do ICMS. E eu acho, tem a opinião divergente, natural, mas muitos economistas do Brasil, de diversas tendências, dizem que isso é uma atitude meramente política, visando apenas a eleição deste ano, daqui a 3, 4 meses, que vai ocorrer a eleição presidencial no primeiro turno e para o governo do Estado, e que essa política vai gastar, por exemplo, o dinheiro tem o valor da venda, suposta venda na Eletrobras. Outros economistas calculam que a perda dos estados será na ordem de 90 bilhões de reais. Dinheiro que vai ser retirado principalmente da educação e da saúde. Ora, o Brasil já tem uma educação péssima. Os estados têm sofrido pão que o diabo amassou há muitos anos, porque o sistema tributário brasileiro é muito injusto. E a educação não é tratada no Brasil como deveria ser. Os países mais evoluídos do mundo tratam a educação como seu quinhão de ouro. Mas aqui no Brasil isso é um discurso político-eleitoral, mas não se transforma numa prática de governo. A saúde do mesmo jeito. A gente tem o SUS, que é um exemplo do mundo, foi um avanço enorme. Eu conheci, e foi meu amigo enquanto viveu, um dos idealizadores do SUS, o ex-deputado Sérgio Arouca, um cara de cabeça boa, espírito aberto, que entendia de política pública de saúde como ninguém. Ele foi um dos que batalharam muito para a construção do SUS. O SUS realmente é um sistema que pode ser exemplo para o mundo inteiro, mas precisa no Brasil sofrer as modificações necessárias, com os investimentos necessários para melhorar cada vez mais e atingir a população de forma mais contundente ainda. Se não fosse o SUS, minha amiga, meu amigo,
a gente tinha, vou dizer uma expressão aqui do Nordeste brasileiro, popular, a gente tinha se lascado mais ainda com a Covid-19, porque a gente ia ter dois adversários, uma falta de sistema público de saúde que atendesse a demanda da população e um presidente negacionista que apostava na morte e não na vida. A gente tinha pago um preço muito maior. Então esse debate vai se iniciar, o Brasil está num ano importante para decidir o seu futuro, a escolha do que o Brasil vai querer daqui para frente, e estamos aqui com duas pessoas que têm participação importante na política, têm entendimento da realidade brasileira e que desejam fazer a transformação necessária para a gente construir um país melhor para se viver. Eu vou começar passando a palavra aqui para Daniel Menezes, para ele falar do que ele está achando desse meio campo da eleição que está se desenhando no Brasil. Você, Daniel, como estudioso desse cenário, você faz pesquisa, principalmente aqui no Rio Grande do Norte e outros estados do Nordeste, você conhece bem a nossa realidade. Como é que você está vendo esse desenho desse quadro político? Será uma campanha radicalizada, polarizada, ou haverá brecha para que nasça uma força diferenciada capaz de suplantar um dos polos em disputa? Eu até tenho dito, eu tenho me debatido muito nas conversas que eu estou tendo, que as pessoas dizem, são dois polos, eu concordo, são dois polos. Aí algumas pessoas, são dois extremos. Eu digo, eu não acho que são dois extremos. Tem um extremo no Brasil que está no poder, representado pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro. O outro já foi poder e nunca foi extremo. Nem foi extremo na atuação sindical, nem foi extremo na condução e construção de um partido político, e nem foi extremo quando teve no poder. Exerceu o poder durante 8 anos, mas quase 8 de Dilma, que é do mesmo partido, e não teve política extremada, coisa nenhuma. Então tem um extremo a ser combatido no Brasil, que eu defendo, mas são dois polos. Você acha que há alguma perspectiva de um polo diferente, uma força diferente, romper essa polarização? Olá, Volber Júnior, Eduardo Machado, é um prazer estar aqui com vocês debatendo política nessa tarde de sábado. Bem, o que eu vejo pelas pesquisas é que o Brasil está dividido, e eu gostaria só de fazer um pequeno adendo com relação a essa questão da polarização. A polarização em si, ela não é negativa, né, quando ela é demarcadora das diferenças políticas das mais variadas forças constituídas da sociedade. Isso faz bem à democracia, porque, inclusive, o momento em que a democracia se estabelece, do ponto de vista eleitoral, ela representa a expressão do dissenso, das diferenças. E esse dissenso deve ser resolvido pelas vias pacíficas no momento da disputa de campanha. Isso é bom, não é? As pessoas têm concepções distintas sobre como organizar a sociedade. O problema é quando essa polarização, vai dizer, por exemplo, Daniel Ziblatt e Steve Levitsky, no livro Como as Democracias Morrem, é quando essa polarização ela começa a se desenvolver na perspectiva não de derrotar o oponente, mas sim de procurar eliminá-lo. É isso que não pode acontecer. Tanto quem vence tem que saber respeitar o direito de oposição do derrotado, como o derrotado, por sua vez, também tem que levar em consideração a legitimidade de todo o processo eleitoral do qual ele não apenas aceitou participar, como também aceitou os termos da disputa. Eu acho que nós não temos hoje no Brasil uma polarização que é essa positiva que eu falei anteriormente. Eu acho que há uma perspectiva de polarização, de eliminação do oponente, sobretudo a partir da ideia que é desenvolvida pelo grupo político constituído hoje, que ocupa o poder no Brasil, não é? E isso se expressa não apenas nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, como também de sua militância, né? Eu achei muito significativo o que aconteceu a semana que está se encerrando. Em Minas Gerais, um drone foi utilizado por prováveis bolsonaristas para jogar absurda, triste, né? Para jogar fezes em militantes de um outro movimento político. Então, assim, é uma coisa que não pode acontecer, né? Você jogar
fezes em outra pessoa em face de diferenças políticas. O que eu percebo no país é que essa disputa entre esquerda e direita, ela está solidificada e acho muito improvável que a gente venha sair dessa disputa em face do que diz mesmo as pesquisas eleitorais, não é? Há inclusive uma perspectiva de possível resolução desse debate já em primeiro turno, não porque um candidato vai estar muito na frente de outro, não se trata disso, mas porque os dois polos constituídos, eles monopolizam os votos, né? E aí qualquer diferença substantiva de um candidato para outro é capaz de já tornar possível a resolução do conflito em primeiro turno. Então é dessa forma que eu enxergo. Acho que nós temos hoje um grupo que claramente não tem, não apenas traquejo democrático, como também atua abertamente para não respeitar o resultado das urnas, não é? Até porque o TSE, quando chama as Forças Armadas, quando o TSE chama as Forças Armadas para participar do pleito, chama como poder, como braço constituído do Estado, com alguma legitimidade para contribuir com o processo. Ocorre que as Forças Armadas, elas vêm atuando na perspectiva de tentar fiscalizar ou tutelar a força constituída, organizadora da eleição, que é o TSE. Ou seja, há um golpismo em marcha indisfarçável. Eu sou bastante realista e não gosto de dourar a pílula. Há um golpismo em marcha indisfarçável que se materializa nessas justificativas rasas, pouco fundamentadas do ponto de vista técnico, pelo Ministro da Defesa e pelos seus colaboradores ali no âmbito do seu ministério. Então, eu vejo esse pleito com preocupação, porque eu acho que a gente vai ter intempéries que vai desgastar as instituições mais do que elas se encontram desgastadas, e não dou de barato que a gente vai ultrapassar essa eleição com tranquilidade, não. Eu acho que pelo contrário, eu acho que a situação vai ser bastante complicada e arranjos políticos serão necessários para acalmar o mar revolto que sem dúvida alguma irá se acentuar até o momento da eleição. Eduardo Machado, o que é que você acha dessas ponderações que Daniel acabou de fazer em relação a esse processo político radicalizado? De uma parte ele acha que há um movimento permanente e constante liderado pelo presidente da República, que está inclusive capitaneando o Exército, as Forças Armadas Nacionais, nesse sentido. Uma parte, eu acho que não é nem as Forças Armadas como um todo, preparando uma insatisfação com o resultado eleitoral. E se essa polarização, a mesma pergunta eu lhe faço, você acha que há perspectiva de rompimento dela, de aparecimento de outro nome, ou se não? Primeiro eu gostaria de saudar aqui você, Valber, a Daniel e a todos os internautas que estão aí nos acompanhando. Valber, eu acho que essa questão da polarização, se a gente fizer um histórico aqui depois da redemocratização da eleição de 89 para cá, nós sempre tivemos eleições polarizadas. 89 Lula e Collor, 94 Fernando Henrique contra Lula, 98 Fernando Henrique contra Lula, 2002 Lula e Serra, 2006 Lula e Alckmin, 2010 Dilma e Serra, 2014 Aécio e Dilma, né? 2018 Bolsonaro e Haddad, né? O que me preocupa hoje nessa questão da polarização que você colocou aí é a questão da radicalização, né? Eu acho que a gente nunca teve uma situação eleitoral, vamos dizer assim, tão perigosa, né, como a gente observa hoje no Brasil. Eu acho que pelo que a gente acompanhou nos últimos anos para cá, Bolsonaro ele vamos dizer assim, ele surgiu, na minha avaliação, de um fracasso de toda a classe política, né, de um completo descrédito naquela eleição de 2018, e as urnas provaram isso, né, Se a gente pegar a eleição de 2018, a gente pega aí quantos outsiders da política entraram nessa onda de Bolsonaro, né?
Então, essa questão... Nós tivemos o nosso capitão Stevenson. Capitão Stevenson, exatamente, capitão Stevenson. E tantos outros Stephensons pelo Brasil, Girão, general Girão, e tantos outros surgiram. Então, assim, eu acho que primeiro, Bolsonaro é fruto disso, não é? Vamos dizer assim, de um aborto do fracasso da classe política, surgiu o Bolsonaro, né? Que foi um cara que se colocou contra tudo, contra todos, contra tudo que está aí, embora Bolsonaro seja um político tradicional, né? Bolsonaro já vinha em 2018 de tantos mandatos de deputado federal, os filhos, deputado federal, vereador, a ex-mulher também. E os partidos todos do Centrão, né? E fruto do Centrão. Então, assim, ele soube se colocar, ocupou um espaço que vinha sendo ocupado há muito tempo pelo PSDB, né? E a gente tira isso também, as urnas refletiram isso, o fraco desempenho de Alckmin no PSDB na eleição passada, né? Então, voltando aqui especificamente à sua pergunta, à sua colocação, o que me preocupa é a radicalização, né? Outra coisa que me preocupa, que Daniel colocou aí, essa completa descrença que setores do governo federal querem passar em relação às nossas eleições. Isso é muito ruim para o Brasil. Isso não é só ruim para a eleição, isso é ruim para a imagem do Brasil. Você imagina um presidente da República que vai aos Estados Unidos, que vai a qualquer país fora do Brasil e fica desacreditando constantemente no processo eleitoral pelo qual ele já foi eleito várias vezes. Como é que ele foi eleito? Né? Pela urna eletrônica. Pela urna eletrônica. Os filhos foram eleitos eletrônica. Então, assim, é uma coisa que me preocupa no sentido de... Eu espero que isso não venha acontecer, eu espero que isso não ganhe força, mas a impressão que eu tenho é que é um discurso de preparar o terreno, né? Para se caso ele para não aceitar o resultado eleitoral, caso seja adverso. A gente viu agora, em 2020, nos Estados Unidos, a invasão ao Capitólio, né? Quer dizer, a gente viu agora, e o discurso de Trump, se você pegar na eleição, era muito parecido. Era um discurso muito parecido, né? De você desacreditar no processo democrático, sabe? Eu acho que a democracia no Brasil hoje ela é muito sólida, a gente não pode abrir mão disso. E a gente não pode, independente de questão política, se você gosta de Bolsonaro, se você não gosta, se você acha ele um bom presidente, se você acha ele um péssimo presidente, não importa. Mas eu acho que a gente não pode aqui abrir mão e pegar e fazer uma rachadura na democracia brasileira, que é algo muito consolidado hoje. Então, eu fico muito, muito preocupado quando eu vejo um presidente da República querer questionar isso diariamente. E você alimentar a guerra das instituições que são muito bem consolidadas no Brasil hoje, né? Você vê diretamente ataques do presidente, por exemplo, ao presidente do TSE, ao presidente do Supremo. Então, quer dizer, o Brasil vive num clima, sabe, um clima tenso, um clima de tensão constante. Isso não é bom, repito, isso independente de se gostar, de não gostar, é muito ruim para todo mundo. Para o processo democrático que a gente espera viver, que seja um processo limpo, né? E em relação a essa questão mais precisamente da eleição, eu também acho que vai ser uma eleição de dois lados, né? Eu vejo muito assim, uma terceira via, como eu acho, Vob, é pouco provável. Agora é o seguinte, Daniel, que tem instituto de pesquisa, né? Ele sabe muito mais do que eu e do que você que pesquisa, ela é um retrato e a campanha, a eleição, ela é um filme, né? O que a gente vê hoje numa pesquisa, amanhã pode acontecer aconteceu em 2018. O que foi acontecer em 2018? A facada de Bolsonaro mudou completamente o cenário da eleição de 2018. Que eu, particularmente, na eleição de 2018, eu dizia, eu não acreditava que Bolsonaro fosse o segundo turno. Eu não acreditava. Mas veio uma tal de e houve aquela situação da facada de Bolsonaro, e isso deu uma completa reviravolta na eleição. Não sei, de repente
pode acontecer alguma coisa nesse processo eleitoral que as pessoas passem a olhar para Ciro Gomes ou para Simone Tebet, né, que eu acho que são os dois que podem ainda tentar construir algo diferente nessa eleição. Eu não vejo tirando agora Simone na Tebet. Colômbia aconteceu um negócio parecido. Se você, eu acho que o Daniel acompanhou isso também, você deve ter acompanhado. O candidato que estava em terceiro lugar, ele não era a terceira via. Ele ocupou um polo de polarização. Melhor do que o candidato de Uribe, que é o atual presidente, que é um cara de direita, e esse outro candidato, que é um outsider, mais de direita ainda. É tanto que ele nega tudo, ele nega o sistema. Lá pode ser uma eleição antissistêmica, eu não sei se ele vai ganhar. Ainda está, o candidato da esquerda está em primeiro lugar ainda. Mas ele em 15 dias, ele estava com 10% durante toda a campanha. Em 15 dias ele passou o candidato do governo. Quer dizer, eu sempre tenho dito o seguinte, eu acho que a eleição no Brasil é polarizada. Há entendimentos de que ela pode ser decidida no primeiro turno. Eu não acredito, particularmente eu não acredito. Nem quando Lula era presidente da República. Eu queria até fazer uma pergunta, Daniel, sobre essa questão da eleição no primeiro turno. Pois é, quando Lula apoiou Dilma, ele tinha uma popularidade enorme. Ele saiu com mais de 80%, 85%, 86% de aprovação e Dilma foi para o segundo turno. Só quem ganhou no primeiro turno foi Fernando Henrique Cardoso, as duas eleições. Bolsonaro rompeu a eleição depois de Collor, porque a eleição com Collor foi uma eleição um pouco equilibrada. Você olha que tinha Brizola, que Lula ganhou por 2 pontos, 3 pontos, pouquinho para passar para o segundo turno. A surpresa foi Collor, que ele rompeu com os grandes partidos. Ele foi com o Bolsonaro hoje, né? Mas não havia essa polarização total. É tanto que o campo democrático todo votou em Lula. Uma pequena parte desse campo democrático votou em Collor também, né? E Collor ganhou a campanha e foi um desastre como presidente. Depois veio Fernando Henrique Cardoso, ele foi eleito no primeiro turno, depois eleito de novo no segundo mandato em primeiro turno e depois só segundo turno. Dificilmente eu acho que vá ocorrer. A polarização trocou de sinal. Ela era do PSDB com o PT e Bolsonaro rompeu isso. O PSDB perdeu um pouco o fio da meada, se transformou, no meu ponto de vista, e aí o desempenho de Alckmin não é só do Alckmin, é o partido como um todo, né? Houve crise com a Aécio, que a Aécio foi denunciado e tal, que seria um grande líder no país, mas aí foi queimado daquela forma. Como ele não tinha um partido orgânico como tem Lula, você imagina se Lula fosse do PSDB, ele não estava sendo candidato agora não, estava no caminho da Aécio. Lula tem um partido organizado, talvez seja o único partido de massa organizado no Brasil, um partido de esquerda. E aí sustenta a candidatura dele, além dele ser um líder extremamente carismático, né? Então, olhe bem, eu acho que a eleição está polarizada, mas tem uma campanha no meio, eu sempre digo isso, olha, tem uma campanha no meio, e nessa campanha pode haver um negócio diferente. Olhe bem, o Brasil como está vivendo, agora houve a morte do jornalista inglês, né, do Dom, e do Bruno, que é um indigenista brasileiro que tem grande serviço prestado. A opinião do presidente da República é um negócio de envergonhar qualquer pessoa. Mas não é me envergonhar politicamente, não. Não estou falando politicamente, eu posso concordar ou não com ele. É do ponto de vista humanitário. Quer dizer, os caras, ele trata os caras como uns atrevidos, que não tinha nada que fazer, numa terra que não tem dono, e que devia ser cuidada pelo Exército Brasileiro, pelo Estado Brasileiro, pelo Exército não, pelo Estado Brasileiro, um campo sem dono, que se mata, que se esquarteja, e aí não tem nada. E a declaração do vice-presidente da República, por exemplo, que é igualzinha de Mourão, ele disse o seguinte: eles foram para lá sabendo que era um ambiente inóspito, era um ambiente perigoso, ok, mas de quem é a responsabilidade de tomar conta, de fiscalizar, de dar segurança a esse ambiente inóspito? De quem é a responsabilidade? Do Estado então, brasileiro. Isso é a transferência da responsabilidade. Entendeu? Quer dizer, o governo federal, numa hora dessa, ele é difícil a fiscalização lá. Quem está dizendo que é fácil? É uma área perigosa? É uma área perigosa. Dudu, agora, você viu que você está fazendo a transferência da responsabilidade. Quer dizer, os culpados são os caras. Você viu que quando foi chamado a primeira vez o IBAMA lá,
e a fiscalização, ele disse que não podia atender não, porque só tinha dois. Quer dizer, Daniel, tá ruim o negócio, não tá? Muito triste, né? E assim, às vezes o que eu percebo, conversando com as pessoas mesmo, é que elas às vezes não têm a devida dimensão de que isso na prática representa. Eu posso citar um caso. Eu tenho um amigo que é dono de uma pizzaria. Eu estava falando para ele o seguinte, ele estava conversando um pouco sobre política, ele falou, rapaz, eu odeio política. Mas você precisa entender o seguinte, você gosta de vender pizza, não gosta? Ele disse, eu adoro. Aí eu falei, se a gente não tiver um grande porto aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, desculpe, e se as coisas forem escoadas ou chegarem via Pernambuco e via Ceará, você vende menos pizza. Exatamente. Se o Brasil sofre uma crise de credibilidade internacional, você vende menos pizza. Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas não têm essa dimensão e falta a gente, eu acho, de uma forma geral. Aí eu me refiro não só à política, eu me refiro ao professor que está na universidade, que precisa sair um pouco da universidade, não para se rebaixar, mas para traduzir aquilo que ele está pesquisando, para demonstrar às pessoas o seguinte, olha, quando o Brasil sofre uma crise de credibilidade, como ele vem sofrendo agora, menos dinheiro entra aqui. E a gente está numa globalização em que os capitais precisam circular, e eles circulam. Se eles não vêm para cá, menos emprego. Deixa de ingressar investimento no interior do estado, deixa de ingressar investimento aqui em Natal, e esse meu amigo que vende pizza, ele vende menos pizza. Olha bem, qual é a empresa, uma empresa grande, uma empresa média que quer investir no Brasil, ou em qualquer país do mundo, o que é que ele quer? Ele quer estabilidade política, Exatamente. Ele quer tranquilidade, ele quer segurança jurídica, ele quer saber que o negócio dele vai render. E o país vai aproveitar disso. Se ele não percebe que está havendo esse tipo de confusão, essa crise institucional entre o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o Exército Brasileiro... Eu hoje vi uma notícia, você deve ter visto, ou foi ontem que eu vi, ontem, não sei. Eu vi uma notícia circulando na imprensa, a gente lê tanto aí que não sabe o dia exato da coisa. Mas que o Ministério da Defesa quer fazer uma comissão para discutir, olha bem, com o Tribunal Superior Eleitoral, o processo de regramento das eleições. Meu amigo, que diabo tem a ver o Ministério da Defesa com eleições no Brasil? Não tem As Forças Armadas não são poder. Exatamente. Os poderes são Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. As Forças Armadas são submetidas constitucionalmente a isso. Toda a vida que o Exército Brasileiro se meteu em eleição, eu dou uma expressão aqui bem popular, deu merda. Deu ditadura, deu supressão das eleições, deu exílio, deu cassação, deu tortura, deu morte, deu assassinato, deu aparelhamento de Estado. O Exército não tem nada a ver com isso, nem Forças Armadas. Ele é para cumprir o que está na Constituição. Agora, há uma culpa, que eu acho também, Daniel e Dudu, do Tribunal Superior Eleitoral, Dani Barroso, quando chamou militares para... O erro foi esse, eu ia falar isso agora. O erro foi esse. O que é que tem a ver? O que é que um general entende de eleição? O general entende de guerra, eleição não é guerra, ou não é para ser. Não é? Eleição não é guerra. O que danado um general, um capitão do exército, um chefe do exército, ou uma comissão do exército entende de eleição? O que é que danado por exemplo, se me chamasse para participar de uma comissão sobre segurança de urna eletrônica, eu não ia, eu não sou especialista em informática. Como é que eu vou saber? Aí o que é que o general do exército vai para lá fazer o quê, pelo amor de Deus? Entendeu? Então, assim, o erro eu acho que partiu justamente daí. O Barroso vai chamar uma comissão com o Ministério da Defesa para discutir o processo eleitoral no Brasil. Enquanto isso, é uma Amazônia abandonada. Que retrocesso. Enquanto isso, é uma Amazônia abandonada. Você viu o dado que saiu essa semana também, dizendo o seguinte: 10,8% da população brasileira, olha bem, 10,8% da população brasileira ganham até R$210 para sobreviver. Famílias. 108 milhões de brasileiros vivem sob insegurança alimentar. Aí o cara está querendo discutir o processo eleitoral brasileiro. E o presidente da República não fala em nenhum assunto importante. Ele não fala sobre educação, não fala sobre saúde, não fala sobre economia, sobre globalização, sobre integração do Brasil nesse processo de construção
global, nada disso. Aí ele fala em a eleição tá não sei o quê, o cara fez uma opção sexual diferente, que eu não tenho nada a ver com isso, não sei o que lá vai. O cara não olha nem para dentro de casa quando ele fala desses assuntos, ele nem olha, nem vê. Quer dizer, e fica meio céu. Eu acho que é uma coisa maluca. Eu acho que a gente estava mal acostumado, porque nós passamos por um processo de polarização positivo que era pautado pela disputa entre PT e PSDB. Independentemente discutia programas e projetos. A disputa era muito dura, inegavelmente, mas terminava a eleição, o resultado era respeitado e independentemente da forma como qualquer um se situa em face desses dois polos, você tinha programas de Brasil ali estabelecidos. Não é? Fernando Henrique, quando foi 2 vezes presidente, a gente tem que reconhecer, não sei se vocês se lembram, que antes de Fernando Henrique, os estados tinham bancos e, do ponto de vista financeiro, isso era uma bagunça aqui completa. era o nosso Banderne. Isso, era uma bagunça fazia festa aqui em eleição. Não tem como você organizar um país com farras bancárias estaduais. Então, Fernando Henrique unificou o sistema bancário, Fernando Henrique aprovou a lei de responsabilidade fiscal, Fernando Henrique conteve a inflação, porque com a inflação não tem como, a inflação é um imposto regressivo. Criou o Fundef. Criou o Fundef, então você teve muitos avanços positivos. Do ponto de vista institucional, o Estado foi organizado por Fernando Henrique. Lula veio com um programa de combate à pobreza e outras coisas andaram também nesse momento. E manteve o tripé econômico. Isso. Manteve o tripé econômico. Ou seja, a gente estava mal acostumado porque a coisa estava andando bem. Aí chega o Bolsonaro e Daniel, eu assisti, viu, Rob? Eu assisti a entrevista de Haddad no Roda Viva. E ele disse, você vê que é uma coisa sincera, ele disse: eu lamento muito que o PSDB tenha chegado a essa situação. Porque a gente, quando disputava, é justamente isso que você está falando, ele disse: a gente, quando disputava com o PSDB, a gente discutia, a gente debatia programas, projetos. Eu fiz isso, você fez aquilo, mas você diminuiu, quando eu cheguei você tirou, o que a gente fazia era isso, entendeu? E ele disse: hoje com o Bolsonaro, o que é que a gente debate? Ele não quer, ele é avesso o debate. Não é? Então, assim, é justamente isso que você falou. Isso foi dito por Haddad, e está aí no Roda Viva. Se você pegar a entrevista de Haddad, ele disse: eu lamento que o PSDB tenha chegado a essa situação, e hoje a gente não tem mais como debater com eles, que não tem. Né? E pela primeira vez o PSDB, desde acho que de 94 para cá, não lembro, não, em 89 eles lançaram Covas, né? Candidato a presidente. Covas, foi Covas. Então, desde 89 para cá, o PSDB tinha um candidato a presidente, né? A primeira eleição que a gente não vai ter um candidato do PSDB. E é a efervescência da sociedade que cria as saídas para ela mesma. Então, se a gente não tem debate objetivo, as políticas públicas não têm como brotar do nada. Né? Eu me preocupo muito com isso aqui também no Rio Grande do Norte. Nós temos problemas aqui graves, não é? E aqui eu não quero nominar de quem é a culpa, se é de A, B ou C, mas nós temos, por exemplo, uma zika que avança, dengue, Covid que retorna, nós temos o problema das estradas, questão da educação. Então, assim, cadê a oposição para falar em torno disso? Cadê o governo para apresentar os dados? A gente não fala, nós ficamos falando aqui... Debate muito pobre, né, Daniel? A gente fala aqui quase que o dia inteiro a respeito de candidaturas e balões de ensaio. Não que não seja importante, tem um espaço importante, porque o futuro tem que acontecer. Mas programa nada. Nada. Eu acho, Daniel, dentro disso que você está falando aí, eu acho que falta, hoje no Rio Grande do Norte, se você olhar assim, para os políticos do Rio Grande do Norte, esses que têm mais protagonismo, eu acho que falta um pouco de espírito público. E aqui eu vou dar um exemplo. Como o Vilma fez, por exemplo, em 2002. Largou uma prefeitura, saiu para ser candidato ao governo com 3% nas pesquisas. E foi para cima. E venceu a eleição. Não podia ter perdido, ia ficar sem mandato. Né? O que eu acho que falta hoje no Rio Grande do Norte é político com espírito público. É o cara chegar e dizer, sentar, vamos fazer um projeto para o Estado. Certo? Eu sou deputado, sou senador, não sei o quê. Ah, mas se eu for candidato, eu vou perder o meu mandato. Se eu perder a eleição, eu vou perder o mandato. Ok, faz parte da política. A gente ganha, a gente perde. Então eu acho que falta um pouco disso no Rio Grande do Norte e isso me preocupa. É no Brasil, viu? Porque é no Brasil, né? No Brasil, porque se você der uma olhada hoje, assim, esse Congresso é muito ruim. Do Rio Grande do Norte é muito ruim também. Eu acho que falta um pouco isso. É espírito público. Dominado pelo centrão, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma medida. É um negócio esculhambado. Olha, o clima do Brasil está tão ruim que eu vou mostrar aqui. Vou pedir para o meu amigo Clebson colocar aquela inserção número 1, daquela declaração,
entrevista de Juca Kfouri com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sobre uma declaração anterior de Bolsonaro, em que ele fala sobre assassinato, tortura e até a morte do presidente. O próprio, né? O próprio presidente. Nós estamos vivendo os dias do seu 90º aniversário. E pensar que quem está lá no Palácio do Planalto e acorda todo dia no Palácio da Alvorada, desejou que 30 mil brasileiros morressem, a começar do senhor. Em algum momento, presidente, eu sei que o senhor jamais esteve com ele, não o conheceu, ele era do baixo clero. Em algum momento, o senhor tomou isso como uma coisa pessoal, ou em algum momento isso o preocupou ou preocupa? Saber que o senhor eventualmente é alvo, é objeto do ódio deste, com o perdão da minha palavra, genocida? Posso dizer qual é o meu sentimento? Eu tenho pena dele, desse aspecto, né? Porque ele sabia pouco. Eu não prestava nem atenção no que ele dizia naquela época, né? Não matou ninguém, não sei, tentou, falou que eu devia estar incluído entre os que seriam fuzilados. Eu nem prestei atenção naquela época. Acho que eu fiz bem, eu não guardo ódio pessoal, rancor, essa coisa não é meu estilo. Agora, dito por alguém que vira presidente, aí complica, quer dizer, ele, quando presidente, pelo menos, não pode dizer mais isso, não deve dizer mais isso, porque aí tem perigo, né? Não, ele não disse, ele era deputado. Ele disse muita coisa sem sentido quando era deputado, a meu ver, né? Muita coisa sem sentido. Eu não tomava ao pé da letra o que ele dizia. Pode ser um defeito meu. Eu esqueço. Sabe que eu esqueço? A pessoa me ataca, então eu pergunto sempre a pessoa comigo, esse é contra ou a favor? Eu esqueço. Se o Chile é contra, eu não tomo do ponto de vista pessoal, né? Eu acho bom, porque pelo menos eu vivo mais feliz assim, achando que os outros gostam de mim, mesmo que não gostem. Olha aí, veja a categoria, a paz, a interpretação, a forma que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso coloca essa questão. A questão do cara, deputado federal, do baixo clero a vida inteira, mas dizendo que o Brasil matou muito pouca gente, era para ter matado uns 30 mil, inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, o cara é de uma desumanidade terrível, irresponsável, e ele trata assim, né, com desprezo, com categoria, mas com desprezo, que era um cara insignificante, e salienta, como presidente da República, ele não pode dizer isso. O pior é que ele não disse com o Fernando Henrique Cardoso, mas ele vive dizendo. E isso, Daniel e Dudu, eu vou passar esse clima que Bolsonaro instalou no Brasil, essa intolerância, esse radicalismo, essa desavença entre famílias, entre os amigos, que é um negócio triste. Eu tenho amigos meus hoje, aqui de classe média, vários, que eu não discuto política, porque eu quero preservar a amizade, que eu construí há 30 anos, 40 anos, já estou ficando velho, e eu vou perder minha amizade por causa desse negócio. Aquela que a gente falou da polarização, né? Que hoje não é a radicalização. É a radicalização. Aí, esse clima, olha o que criou. Clébson, por favor, bota aquela outra passagem triste que a gente viu agora, de 3 jovens falando nas redes sociais. Nós exigimos, nós não pedimos mais, nós exigimos as Forças Armadas nas ruas, porque se vocês não forem, aqui tem três patriotas que vão, e nós não vamos pra brincar, nós vamos pra arrasar, porque se vocês são covardes, nós não somos! E nunca seremos! Nós vamos defender nossos filhos, a nação dos nossos filhos. Nós somos filhos do Brasil. A nossa bandeira é verde e amarela. Nós e já vai vamos ser a defender vermelha. a nossa pátria! Porque o filho teu nunca foge à luta! E nós não vamos fugir à luta! É isso aí. Tá dado o recado mais uma vez. E aliás, esse é o último recado. Olhe bem, isso é uma loucura, uma insanidade. Mas olha esse clima que tomou conta do nosso país. E o cara, com a cara de idiota maior do mundo, ele diz, olha, é o último recado, como se ele pudesse fazer alguma coisa. Mas isso contamina, isso está contaminando as famílias. Você acha, Daniel, assim, você como estudioso, pesquisador, como cientista político, você acha que esse tipo de mensagem que impregnou uma parte significativa da sociedade, 10 ou 15 ou 20%, não sei, mensurar isso, vai influir nas eleições estaduais? Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a governadora é do Partido dos Trabalhadores, do mesmo partido
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é pré-candidato a presidente da República. Você acha que esse tipo aqui no Rio Grande do Norte vai ter alguma importância, alguma influência? Normalmente as eleições estaduais e municipais elas têm uma realidade relativamente própria, né? Ou seja, tem a vida nacional, mas a vida local e a vida estadual elas preservam uma certa identidade própria, identidades próprias. Agora, o ambiente está muito radicalizado, né? Porque nós temos duas grandes forças hoje constituídas no Brasil, que é o antipetismo e o antibolsonarismo. A realidade é essa e acredito que de alguma forma, sobretudo nos principais centros urbanos, nos centros urbanos, não tanto nas cidades de interior, mas nos centros urbanos há a possibilidade de existir, vamos dizer assim, esse contágio de radicalização, Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, eu imagino que se ocorrer algum tipo de radicalização, venha ocorrer em Natal e talvez na Grande Natal, em especial... Mossoró você acha dificilmente chegará? Não, porque Mossoró já é uma cidade de base mais lulista. Diz alguns moçoroenses, amigos meus, que Mossoró é um país, né? Tem raízes próprias, culturas próprias, que está acima dessas pestiúnculas aí. Eu vejo muito ocorrer isso em Natal e em algum sentido também em Parnamirim, mas saindo dessa região eu acho que não. Mas é um tipo uma forma de fazer política em que você não tenta ganhar, você tenta eliminar, e isso é muito ruim. Mas você acha que essas grandes lideranças, Bolsonaro e Lula, eles terão influência no voto aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro e em outras partes, mas aqui no nosso rincão? Influência sim, mas não uma influência decisiva, porque a realidade estadual ela também conta, não é? Eu acho, tenho dito isso, onde eu posto, que às vezes se esquece da força negativa que o nome de Robson vai ter na campanha aqui no Rio Grande do Norte, porque a questão da segurança, o atraso do salário, essas coisas ainda estão muito fortes viva na memória da pessoa, na memória. Então a rebelião de Alcaçuz, não é? Quando a gente olha a pesquisa, vê os relatórios, isso aparece muito ainda na cabeça do eleitor, não daquele super informado. Aí você acha que hein, Dudu, você acha também que o candidato Fábio Dantas, que foi vice de Robson, embora eu acho que ele participou do governo com muito pouca influência, né? Mas você acha que ele pode pagar o preço de ter sido vice? Eu acho que sim, porque assim, a gente sabe que em política, quando você rompe, você não é só romper, ou quando você não participa, não é só não participar, é ir para um canto, gritar 1, 2, 3, como 4. Como o Robson fez com o Rosalba, né? Rosalba, logo no primeiro ano. E ele não fez com o Robson. Isso, o Robson rompeu logo no primeiro ano e saiu falando isso aos quatro cantos. Tentaram, inclusive, ligar ele a Rosalba. Henrique fez isso na campanha dele e não deu certo. Por que não deu certo? Porque ele já tinha, entre aspas, uma vacina estabelecida, no sentido de dizer o seguinte: olha, Rosalba é uma pessoa, eu sou outra. Eu acho que Fábio não fez esse rompimento, apesar de ter tido, de fato, pouca influência sobre o governo de Robson. Robson foi quem, de fato, tocou o barco do governo dele, mas ele não produziu esse rompimento. Se eu não me engano, ele foi romper de fato e alardeou isso para a sociedade depois do 3º ano. Aí fica um pouquinho mais complicado. Eu acho que a gente vai ter nessa eleição estadual aqui, em relação principalmente a essa questão de Fábio ter sido o vice de Robson, um pouco de uma guerra de comunicação, né? E aí entra muito a estratégia eleitoral e de marketing dos dois candidatos, porque certamente Fátima vai dizer, né? E certamente Fábio Dantas vai dizer que foi, mas que não tinha influência. Então eu acho que vai partir que o PT muito votou em Robson, que o PT votou em Robson, que de fato votou, que participou do governo, enfim. Eu acho que a gente vai ter muito aí essa questão da guerra de comunicação. Em relação à questão da influência de Bolsonaro e de Lula na eleição aqui, tudo bem que era Natal, né? E Natal eu acho que ela tem um certo viés anti-PT, eu não sei, o Daniel pode até falar isso cientificamente, mas a gente sente isso, um viés anti-esquerda, anti-PT aqui em Natal. Mas em 2008 o Lula estava no auge da popularidade, quando Fátima era candidata a prefeita de Natal, apoiada pelo então prefeito, Carlos Eduardo, na época, também com uma popularidade muito alta. Vilma também com a popularidade alta. Popularidade alta,
governadora do estado. Vem calhando né? aquilo que Daniel dizendo, as Exatamente. características E próprias da eleição. Da do município, eleição. né? Então, e me cala com a eleição do primeiro turno. Exatamente. Me cala com a eleição do primeiro turno. Então, assim, eu não sei se Daniel também pode mensurar isso cientificamente, mas eu não sei até que ponto tanto Bolsonaro como Lula vai interferir ou influenciar no voto do eleitor aqui no Rio Grande do Norte. Eu acho que não tem uma influência decisiva. Acredito que você pode criar no máximo um viés cognitivo aí, mas não passa muito disso. Porque a realidade estadual vai contar no final das contas também, né? Isso não pode ser desconsiderado. Me diga uma coisa, e para o Senado? O Senado vai ser uma eleição mais disputada pelo que se está apresentando o quadro, né? Você tem duas candidaturas fortes, a do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, com apoio do PT de Fátima. Eu até tenho algumas pessoas, o PT não vai votar em Carlos Eduardo. Eu digo, olha, eu conheço o PT desde a universidade, quando ele estava fundando. Eu era do PCB e a gente disputava muito na universidade. Eles brigam, mas depois eles se reúnem e tomam posição. Quem contar com esse apoio dele não vai ter. Eu não sei se ele traduz isso para o eleitor comum do PT. Aí eu não sei, você sabe mais do que eu isso aí. Eu acho que o PT vai votar maciçamente em Carlos Eduardo. Mas apareceu a candidatura, né, outsider, que não é bem um outsider assim, mas uma candidatura assim de ousadia do deputado federal Rafael Mota. Esse processo aí, vocês acham que embolou o processo, não embolou? Porque as pesquisas não dizem isso ainda. Mas você acha que há perspectiva de uma mudança nesse quadro? No caso de Senado, eu acho que Carlos Eduardo ele vai ser muito bem votado em Natal. Pela história que ele tem na cidade, ele já se reelegeu aqui diversas vezes. Se eu não me engano, já foi prefeito 4 vezes aqui. Então, assim, ou seja, no final das contas, ele constrói um currículo de serviços prestados. Então, assim, o eleitor vai lembrar daquele posto de saúde, vai lembrar da quadra de esporte, ele vai lembrar das ações e vai premiar o candidato. O que eu percebo com relação a Rogério é uma rejeição forte, porque o eleitorado brasileiro e também do Rio Grande do Norte rejeita a reforma trabalhista. Não adianta querer explicar, dizer que é de outro jeito, que o eleitor ele recusa. E por que ele recusa? Porque a gente tem que ser aqui ligado às evidências. Depois da reforma trabalhista, não teve aumento de desemprego. Quem fala que a reforma trabalhista aumenta desemprego não está relacionando os dados aos fatos. Mas, objetivamente, o que foi aconteceu depois? Os salários ficaram mais baixos. E as pessoas ligam isso à reforma trabalhista, à perda do poder de compra do salário. E ele vai pagar essa conta no momento da eleição. Agora, é preciso saber se ele vai, é uma dúvida que eu tenho, se ele vai chupar para ele, do ponto de vista negativo, a rejeição de Bolsonaro. Eu não dou de barato que isso vai acontecer. Você acha que Rogério, que perdeu a eleição de deputado, que foi ungido por Paulo Guedes para ser o secretário da Previdência, pela articulação que ele fez como deputado, e ele é um deputado articulado na Câmara Federal, para aprovar a reforma da Previdência, e depois indicado por Paulo Guedes para ser o ministro do Interior, o ministro do Desenvolvimento Regional. Desenvolvimento Regional, tratava de Aloysio, já foi esse ministro também aqui no Brasil. Isso. Ele foi indicado por Paulo Guedes, depois brigou com Paulo Guedes, não sei porquê. Você acha, e foi bancado por Bolsonaro, você acha que ele é capaz de negar Bolsonaro na campanha? Negar, eu não acredito. Eu acredito que num determinado momento, porque campanha é campanha, e quando ela se impõe, a pessoa se impõe a ela. Eu não acredito que ele vai ficar toda a campanha defendendo Bolsonaro. Não acredito. Porque, assim, a rejeição hoje dele é por ele, não é por Bolsonaro. A gente precisa saber se ele vai também trazer essa rejeição de Bolsonaro para ele. Por quê? Porque ele está... Vai otimizar a rejeição. A rejeição. A rejeição de Rogério é pelas reformas. A reforma da Previdência, que foi importante. A reforma trabalhista. Mas, sobretudo, a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista no Brasil, você não desfaz isso em 2, 3 meses, ela virou sinônimo de perda de direito.
né? Ela virou sinônimo de achatamento dos salários. Isso já o afetou na eleição de deputado federal. Ele tinha uma estrutura muito grande. Enorme estrutura econômica, política, de prefeito, e e não conseguiu vencer a eleição. Que a gente sabe que na proporcional tem uma força diferenciada. Muito diferenciada. E ele não conseguiu vencer. Eu não sei se ele vai conseguir reverter essa situação, que, repito, não é de Bolsonaro apenas, é dele. Vai conseguir reverter nesse Daniel, ele é o mais rejeitado entre os candidatos ao Pelas Senado. pesquisas hoje, de todos os institutos, ele sempre aparece como o mais rejeitado. E no momento em que a campanha, porque a campanha, a gente tem que entender, e nós sabemos disso, é a grande bomba de informação. A pessoa estava meio ali, preocupada com o eleitor médio, ele está preocupado com suas contas, não está muito ligado em candidato, mas na hora que a eleição começa a passar na TV, ele começa a se informar, saber quem é quem fez o quê. E o eleitor vai ser informado disso. No momento em que ele foi informado, mais uma vez, que Rogério é o candidato da reforma trabalhista e da Previdência, eu acho complicado. E se, por exemplo, conseguirem colar nele as ações negativas de Bolsonaro, do ponto de vista de aumento da fome, aumento da insegurança alimentar, que nós estamos falando aqui do grande grosso eleitoral da população do Rio Grande do Norte, porque, por exemplo, se a gente entrar numa cidade como Macau, que é o perfil de uma cidade do interior do estado, 60% a 65% da população vive com um salário mínimo de renda familiar. Não é? Então, se ligarem, por exemplo, a inflação dos alimentos a Rogério, eu acho difícil. Daniel, Dudu, só para... Você falou só de Rogério. E o papel de Rafael Mota nisso aí? Rafael Mota, eu não... Assim, aí eu estou comentando aqui como observador da cena pública, como vocês aqui. Ele não liberou ainda os prefeitos. Não sei dizer o seguinte, olha, podem procurar seus deputados. É o que todo mundo diz. Então, assim, eu quero saber se ele vai ser candidato mesmo. Daniel, eu tenho a gente falou aqui, sua, viu? a gente comentou aqui, eu até concordo com você em relação ao ex-prefeito Carlos Eduardo sobre a votação, que eu também acho que ele vai ser muito bem votado em Natal, até porque eu ando muito aqui e vejo também, isso aí é inegável, que ele tem muito serviço prestado na cidade. E falando da rejeição de Rogério. Por outro lado, há um ponto que eu queria perguntar a você, para a gente colocar na balança para saber o que é que pesa mais, né? Então, por outro lado, é inegável que Rogério, como ministro de Desenvolvimento Regional, ele trouxe muita coisa para o Rio Grande do Norte, muitos recursos para os prefeitos, muitas obras. A gente viu agora, por exemplo, a questão da ampliação dos trens da CBTU, questão de barragem, enfim. Quando se coloca isso na balança eleitoralmente, eu não sei se uma pesquisa consegue medir isso, você acha que isso diminui um pouco a rejeição dele, ou você acha que a rejeição dele, por essas questões que a gente já discutiu aqui antes, ela é uma coisa cristalizada? O que ocorre é que a maior parte do eleitorado, inclusive do interior do estado, às vezes eu escuto assim nas rádios, uns cálculos que eu não concordo, tipo cálculo de prefeito para majoritária, eu não concordo. Eu acho que tem efeito, tem. Mas historicamente mesmo aqui no Rio Grande do Norte, a gente vai ver que Iberê perdeu com mais prefeitos, Rosalba ganhou com menos prefeitos, Vilma ganhou com menos prefeitos, Robson ganhou com menos prefeitos, Fátima, né? Então não quer dizer muita coisa. Fernando Freire tinha uma enorme quantidade de prefeitos. Fernando Bezerra. Fernando Bezerra tinha menos, tinha menos. Mas tinha uma estrutura muito forte. Tinha estrutura, mas era pouco de prefeito, porque foi naquela disputa entre Fernando Freire e Vilma, e ele seria a terceira via e deu água. Isso. Mas assim, o que eu pondero apenas é que a gente tem que procurar entender, sobretudo, o espírito, a teoria da ciência política do eleitor médio. Eu uso muito ela, eu acho, tentar entender o eleitor médio. Que é quem define a eleição. Que é aquele eleitor que não é muito informado, que ele deixa para se informar mais sobre a eleição quando falta um mês e meio. Como diz o pessoal do Rio de Janeiro, quando o tempo da política, qual é o tempo da política? Começa a passar na TV, aí ele começa a prestar atenção. É isso mesmo. Informar quem são os candidatos, não sei o quê. Agora, Daniel, sabe o que o pessoal está dizendo, Dudu? Você conversa com muita gente também, deve ter ouvido já isso. O pessoal diz o seguinte, como se essa eleição e a passada fossem as únicas do mundo. E você agora mesmo retratou o histórico das eleições e dos candidatos que não tiveram apoio dessa estrutura. Eu vou lembrar da primeira aqui, em 74, a Genomaria contra Djalma Marinho, o avô de Rogério.
ele tinha 140 prefeitos, a Genro Maria tinha 20, 15, e foi uma pena danada aqui. Mas olhe bem, os caras estão dizendo o seguinte, que a pandemia fortaleceu os prefeitos novamente. E que esses prefeitos empoderados estão bem avaliados. Bem avaliados, vão transferir o voto para o Rogério. Você acha que esse fenômeno pode acontecer nessa eleição, ou você mantém a tese que eu acredito que continua valendo, de que esse voto é mais independente, um voto majoritário? De fato, quando a gente olha a taxa de reeleição dos prefeitos na última campanha municipal, ela teve um crescimento pelo modo como o Congresso Nacional resolveu distribuir os recursos da pandemia. Foi um modo desigual e, desculpa a expressão, um pouco inteligente. Por quê? Porque quem ficou com o grosso do gasto de pandemia no Brasil foram os governadores. Porque quem é que fica com os leitos? Tem leito no interior do estado? Então teve prefeito no interior que recebeu 3 milhões para comprar álcool e distribuir máscara. Né? Aí, claro, ele usou para outra coisa relacionada à pandemia, mas conseguiu ali operacionalizar outras ações que não diretamente. E aí ele ficou com um caixa mais positivo. E o processo inflacionário é um processo que tende a encher os caixas das prefeituras e dos governos do estado. De que modo? Não é simples como eu estou vendo nos jornais, não. Do jeito que está sendo mostrado aí, é uma atitude pouco inteligente de apresentar o problema. Não é só porque cresce a arrecadação, é porque, como aconteceu na pandemia, ocorreu o seguinte: você teve um aumento de custo de saúde, de educação e de tudo, mas os salários, que é o grande gasto das máquinas estaduais e municipais, os salários ficaram congelados. Não é? Então você teve aumento arrecadatório pela inflação, mas os salários, que representam 50% daquilo que o estado e o município gastam, ficou congelado. Então, de fato, eles se empoderaram, mas ainda assim, as cidades, normalmente, elas são partidas. A gente sabe disso. São poucas as cidades em que você tem um prefeito com 70%, 80% da cidade do lado dele. Mesmo quando ele é prefeito, ele tem uma maioria ali muito apertada, porque a oposição está sempre ali organizada, as cidades são partidas. Tem o outro lado, né? Isso. E além disso também, eu estou tentando puxar pela memória aqui já há algum tempo. Saiu recentemente uma pesquisa sobre o poder de influência dos prefeitos sobre o eleitor para governo e presidente. Só 18% dos eleitores acompanham o voto do prefeito. Consideram acompanhar, não é nem que acompanham, eles consideram acompanhar o voto dos prefeitos. Já na disputa local não, é completamente diferente. É diferente, né? Porque o local é o local. Mas quando você muda de antena, tipo, o prefeito que vai influenciar o presidente, ou o prefeito que vai influenciar a disputa de governador, essa influência é muito pequena na prática. Eu ia até aproveitar para perguntar a você, Daniel, também. Eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu digo o seguinte: a eleição majoritária você não controla. A eleição majoritária, eu acho que você não controla, na minha avaliação. Já, por exemplo, um deputado... Eleição proporcional. Proporcional é outra coisa. Por exemplo, eu sou candidato a deputado, você é prefeito lá em Venha Ver. Você vai me dizer lá, Dudu, aqui a gente vai trabalhar, você vai ter 1000 votos aqui em Venha Ver. O grupo vai dar 1000 votos. Dá. E dá mesmo. Dá. Se for um prefeito bom, se for um prefeito correto, bem avaliado, ele dá. Certo? Na eleição majoritária, eu já acho que é diferente. A conversinha é outra. A conversa é outra. Eu tenho essa... Eu não sei cientificamente se você... Não, agora, o general Girão, o coronel deputado estadual, que é meu Azevedo. amigo, coronel Azevedo, aquela Chico do PT, também, aquela deputada de Mossoró, Isolda, Natália. Tem um nicho mesmo para deputado estadual e deputado federal, tem um nicho que se elege sem essas estruturas. Não, tem. Com voto e opinião. Mas você tem razão. É ainda minoritário. Eu queria que fosse majoritário isso também. Mas é ainda minoritário, porque as estruturas tradicionais, que são movidas pelo poder, pelo dinheiro, pelos favores, pelo corporativismo, ainda funcionam muito aqui no Nordeste e no Brasil inteiro, inclusive em São Paulo, viu? Concordo. Que alguns deputados federais dizem a mim. Eu concordo. Eu acho que é isso mesmo. E agora eu acho que quando a gente transfere esse cálculo para a majoritária, não. Aí eu concordo com vocês também. Não tem controle, né? É saber o espírito, né? Como é que você faz um prognóstico de uma eleição majoritária? Primeira coisa é entender se o espírito da campanha é de permanência ou de mudança.
Aí a literatura nos diz o seguinte: como é que você mede se é permanência ou mudança? Você olha a taxa de avaliação do gestor. Por exemplo, Bolsonaro está muito mal avaliado, então o espírito é de mudança. E Fátima aqui? Fátima, eu tenho dito isso, a campanha dela ainda não é fechada. Porque tem um livro do Almeida, Cabeça de Eleitor, e tem um capítulo lá sobre isso, muito bom. Ele vai dizer o seguinte: olha, É a cabeça do eleitor. Meu amigo, gente finíssima. Exatamente. Ele vai dizer o seguinte: olha, quando um gestor tem 40% de ótimo e bom, você pega todas as reeleições do período de redemocratização, após a aprovação da reeleição, 95% de chance de reeleição. 40% de ótimo e bom. Abaixo disso, cai esse índice, mas a pessoa pode se reeleger. Fátima, hoje, de ótimo e bom, ela tem 32. Ótimo e bom. Ou seja, a eleição dela não é fechada ainda. Ela pode, inclusive, ganhar com 32. Mas não é assim, você não pode dizer hoje assim, a eleição está fechada. Está batida, como se diz, né? Não tá. Agora me diga uma coisa, já faz 1 hora de programa, a gente passava aqui 3 horas aqui, um papo bom, gostoso desse. Mas me diga uma coisa, e o tal do senador Stevenson? Que danado esse homem vai fazer da vida? Ele faz cada coisa que eu não sei não. Tem vida própria também, para ele não tinha partido, não tem... Ele diz que tem medo de ser governador porque o Estado pode não estar saneado. O Estado está saneado. Se uma coisa que Fátima fez bem, foi a gestão fiscal do Estado do Rio Grande do Norte. Ela realmente equilibrou. E o senador Chico parece que nem isso entende também não, né? Ele era melhor como capitão, dando multa e prendendo o povo. E é interessante porque ele disse que está aguardando a apresentação dos dados, né? E esses dados são públicos, né? Você tem que saber. Mas ele não é muito afeito a ler, não. É mais de ouvir. O nosso capitão Stevenson. Eu nunca vi isso na vida, confesso. Você dizer assim, eu vou ser candidato se tudo estiver bonitinho. Se não tiver, eu não vou. Ô Daniel, hoje Stevenson, você pegar aí as pesquisas que a gente viu recentemente, ele tem aí entre 12, 13, 10, 11, né? Sei lá, 14%, mais ou menos o mesmo índice de Fábio Dantas, né? Isso. Se você pegar aí, vamos botar, somando os dois aí, você tem aí 27, 28, perto de 30% dos votos. Esse eleitor de Stevenson, certo? O cara que vota em Stevenson, se Stevenson hoje, amanhã, segunda-feira, disser eu não sou mais candidato, você acha que a tendência desse eleitor, porque eu acho que, por exemplo, para presidente da República, se Ciro Gomes hoje desistisse da eleição, eu acho que 70% dos eleitores dele migrariam para Lula. Né? No segundo turno a mesma coisa. Aqui no Rio Grande do Norte, você acha que a candidatura de Stevenson, o senador Stevenson, ela é melhor para Fábio Dantas, é melhor que ele seja candidato para garantir, vamos dizer assim, um segundo turno, que não é certeza de garantia, porque eu acho que vai crescer ainda, mas ele ali com 10, 12% já é muita coisa para você ter um segundo turno. Ou seria melhor que o Stevenson não fosse candidato, ele polarizasse com Fátima, e esses votos, aí a outra pergunta, se esses votos dele migrariam para Fátima? Normalmente a existência do segundo turno ela é mais provável pela questão da oferta mesmo do mercado eleitoral. Se você tiver mais candidaturas, maior probabilidade. Então, nesse sentido, para o segundo turno acontecer e a coisa já não ocorrer em primeiro turno, a resolução da campanha, o nome de Stevenson indo para o pleito é melhor nessa perspectiva de quem quer que ocorra um segundo turno. Claro. Agora, eu gosto de analisar essa questão pelo índice de aprovação e reprovação. Quem aprova, não tem segredo, eu sempre falo isso, olha, não tem segredo, quem aprova, vota no governo. Fátima tem hoje... Primeiro, a maioria esmagadora, né? Quem aprova uma grande... 100%. Não, mas eu estou falando assim, para simplificar o modelo. Aí você tem Fátima hoje com em torno de 40% a 45% de aprovação. Não é? Quem aprova, vota no governo. Quem reprova, não vota no governo. Então, o eleitor de Stevenson e o eleitor de Fábio Dantas são eleitores que reprovam o governo. Se Stevenson não for candidato, a maior parte desses eleitores, não todos eles, mas a maior parte, eles vão para Fábio Dantas. E o eleitor que escolhe regular, a depender do contexto de campanha, entre 40% e 60% vai para o governo e entre 40% e 60% vai para a oposição. Então, Fátima, ela está ali num limiar de segundo turno em torno de 50% dos votos válidos. Então, a campanha dela, eu acho que ela é, eu não diria favorita, mas a tendência é que ela ganhe a campanha.
essa é a tendência pelo cenário configurado, pela organização com relação ao retrovisor de Robson, essas coisas todas, mas não é ainda uma campanha fechada. E outra, no modo como, isso aí não foi nem o que disse, foi o professor Alan Lacerda lá do FRN, eu estou aqui copiando ele. Ele disse: Daniel, pelo modo como Stevenson se comporta, ele corre o risco, se ele for para a campanha nesses termos que ele está se comportando, porque assim, o eleitor que não vai votar em Fátima é um eleitor anti-Fátima. E se ele não explicita isso abertamente, como ele não vem explicitando, quem é que vem explicitando abertamente, se dizer assim, eu sou anti-Fátima? Fábio Dantas. Corre-se o risco de Stevenson entrar nessa campanha e, da forma atrapalhada como ele atua, ele sai menor do que ele entrou, porque ele pode terminar em terceiro. É verdade. Olha, esse papo duraria aqui muito tempo, mas a gente tem um limite aqui estabelecido pelas pessoas que bolaram o programa. Eu quero agradecer a participação do professor Daniel Menezes aqui, do empresário e publicitário Eduardo Machado. O papo foi muito bom, nós vamos voltar outras vezes aqui. Eu pretendo aqui trazer, Daniel e Dudu, personagens nacionais, que a gente vai provocar debates aqui bons, sempre desse nível, de alto nível. Não vamos fazer um negócio assim com esculacho, como a gente vê aqui no Rio Grande do Norte e em outras partes do Brasil, até pelo momento que a gente vive, mas para a gente buscar esse equilíbrio aí. E aí eu quero contar sempre com vocês, porque vai ser um debate bom. Aqui nesse negócio de podcast pode ter 4 pessoas aqui e mais umas 2 ou 3 ali. Quer dizer, a gente vai fazer esse tipo de coisa aqui. Então eu quero agradecer a vocês e dizer que o nosso podcast, Ponto de Encontro, vai servir para a gente ter uma boa discussão política a respeito do Brasil, do mundo e do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Obrigado, Valber. Obrigado também aí, Daniel, pela participação, né? A gente está aqui debatendo e trocando conhecimento também, principalmente você aqui nos passando conhecimento dessa parte científica de pesquisa, que é uma coisa que, modéstia à parte, é uma coisa que eu gosto muito de pesquisa. Quando eu pego uma pesquisa dessa, eu vou logo atrás do extrato da pesquisa, né? Eu gosto muito de ler a pesquisa, eu não vejo só os números, né? Eu gosto muito de ler as pesquisas, que eu acho que é aí que a gente consegue entender um pouco melhor o cenário da eleição. E parabéns, Robert, pelo podcast Ponto de Encontro, e estaremos aqui sempre à disposição. Eu quero agradecer pelo convite, Eduardo, Valber, e dizer que é uma iniciativa bastante louvável, porque a gente precisa de mais espaços assim, que o debate ele ocorre no mais elevado nível, de respeito à diferença e de respeito à argumentação ponderada. É isso, e estou disponível para as próximas empreitadas aí. Obrigado, gente boa, e até o próximo Ponto de Encontro.